Peça, e será atendido. Espírito Santo, restaura minha fé e guarda meu coração na presença de Deus, quando a fé se torna um sussurro em vez de um fogo. Existe um momento silencioso que quase ninguém percebe. Não é o dia em que você decide se afastar de Deus. Não é o instante em que você abandona a oração. É algo muito mais sutil. A fé continua ali, mas já não queima como antes. Ela não desapareceu. Ela apenas diminuiu o volume. Aquilo que era fogo virou brasa. Aquilo que era convicção virou esforço. Você continua orando, mas já não espera com a mesma intensidade. Continua indo à igreja, mas algo dentro de você parece distante. Não é rebeldia. É cansaço. Não é incredulidade declarada. É desgaste acumulado. A vida foi acontecendo, as responsabilidades aumentaram, as decepções se repetiram, e aos poucos o coração começou a se proteger. A fé raramente morre de uma vez. Ela se enfraquece em pequenos episódios de frustração. Uma oração que parecia urgente e não foi respondida como você imaginava. Uma promessa que demorou mais do que o esperado. Um problema que se arrastou por meses. E enquanto você tentava permanecer firme, algo dentro de você começou a perguntar em silêncio: até quando? O perigo desse estágio não é o pecado visível. É a indiferença invisível. É quando você começa a aceitar uma espiritualidade morna como se fosse normal. Quando a presença de Deus deixa de ser necessidade e passa a ser apenas parte da rotina. Você ainda crê, mas já não sente a mesma fome. Ainda lê a palavra, mas não com a mesma expectativa. Ainda pede, mas já não pede com o coração inteiro. E é aqui que muitos se enganam. Pensam que precisam produzir mais fé, que precisam se esforçar mais, que precisam provar algo a Deus. Mas fé não se fabrica. Fé se alimenta. Fé se fortalece na presença. E quando ela vira sussurro, não significa que acabou. Significa que precisa ser reacendida. O Espírito Santo não se afasta quando você enfraquece. Ele permanece. Em Romanos capítulo 8, verso 26, está escrito que o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele não ajuda apenas quando estamos fortes. Ele ajuda exatamente quando reconhecemos que estamos fracos. Isso muda tudo. Porque não se trata de você sustentar a fé sozinho. Trata-se de permitir que o Espírito sustente você. Talvez você esteja nesse lugar agora. Não completamente distante, mas também não completamente entregue, sentindo que algo precisa ser restaurado, mas sem saber por onde começar. A boa notícia é que o fato de você perceber essa mudança já é sinal de que o Espírito ainda está trabalhando em você. Um coração totalmente frio não se incomoda com a própria frieza. Quando a fé vira sussurro, o caminho não é acusação, é aproximação. Não é culpa, é honestidade. É chegar diante de Deus e dizer: Pai, minha fé não está como antes. Eu preciso que o Senhor reacenda o que começou a apagar. Esse tipo de oração não afasta Deus. Ela atrai a presença dele. Jesus nunca rejeitou alguém que se aproximou com fraqueza sincera. Pelo contrário, ele sempre respondeu aos que reconheceram sua necessidade. O fogo pode parecer pequeno agora, mas ainda existe chama. E onde ainda existe chama, o Espírito Santo sopra vida. Não ignore esse momento. Não trate como algo normal. O que hoje é sussurro pode voltar a ser voz forte. O que hoje é brasa pode voltar a ser fogo intenso. Mas isso exige decisão. Exige que você pare de fingir que está tudo bem e admita que precisa de restauração. Porque a fé não foi feita para sobreviver apenas. Ela foi feita para transformar. E no próximo passo, você vai entender o que tem pesado sobre suas orações sem que você perceba. O peso oculto com que você ora. Existe algo que quase ninguém percebe quando se coloca diante de Deus para orar. Você não chega vazio, você chega carregado. Carregado de pensamentos que não confessou, de frustrações que não resolveu, de expectativas que não foram atendidas. E tudo isso influencia a forma como você pede. Muitas vezes você acha que está apenas orando, mas na verdade está tentando sustentar um coração cansado enquanto fala com Deus. A palavra é saindo da boca, mas existe um peso silencioso pressionando o interior. Esse peso não é necessariamente pecado evidente. Às vezes é decepção, às vezes é medo de se frustrar de novo. Às vezes é a sensação de que você já pediu demais. Você começa a orar, mas já espera pouco. Você pede, mas ao mesmo tempo se prepara para a possibilidade de nada acontecer. Essa mistura de fé e autoproteção cria uma oração dividida. Parte de você quer confiar plenamente, outra parte quer evitar sofrer outra vez. O problema não está em reconhecer a dor. O problema está em não perceber que ela está moldando sua expectativa diante de Deus. Quando você carrega ressentimento não tratado, sua oração perde leveza. Quando você carrega comparações constantes, sua oração perde foco. E quando você carrega ansiedade acumulada, sua oração perde descanso. O Espírito Santo conhece esse peso antes mesmo de você verbalizar.
Ele sabe que sua voz pode estar firme, mas seu interior pode estar inseguro. E é exatamente por isso que a restauração começa não apenas no que você pede, mas no que você entrega. Muitos acreditam que oração é apenas apresentar pedidos, mas oração também é descarregar o coração. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, está escrito para lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar não é mencionar superficialmente, é transferir. É retirar dos próprios ombros aquilo que você insiste em segurar. Talvez você esteja orando por restauração da fé, mas ao mesmo tempo esteja segurando mágoas que enfraquecem essa mesma fé. Talvez esteja pedindo que Deus guarde seu coração, mas continua alimentando pensamentos que o desgastam. Esse conflito interno cria uma tensão que você sente, mas não entende. O peso oculto não some automaticamente. Ele precisa ser reconhecido. E aqui entra uma verdade desconfortável. Enquanto você tentar orar forte por fora e permanecer sobrecarregado por dentro, sua experiência espiritual continuará limitada. O Espírito Santo não apenas ouve o que você fala, ele toca o que você esconde. Ele quer tratar a raiz, não apenas aliviar o sintoma. Ele quer restaurar sua confiança, não apenas responder uma necessidade pontual. Quando você começa a ser honesto diante de Deus e diz: Senhor, eu estou orando cansado. Eu estou pedindo com medo, eu estou esperando, mas estou inseguro, algo muda. Essa transparência quebra a barreira da formalidade religiosa. Deus não exige performance, ele deseja verdade. Talvez o maior impedimento para sua fé voltar a ser fogo não seja a falta de oração, mas excesso de peso não entregue. Talvez o Espírito Santo esteja esperando que você pare de apenas pedir resultados e comece a entregar fardos. Porque pedir e ser atendido não é fórmula mágica, é relação. E relação verdadeira exige vulnerabilidade. Exige que você permita que Deus veja o que já está evidente para Ele, mas ainda não foi admitido por você. Se você quer que o Espírito Santo restaure sua fé, comece permitindo que Ele alivie o peso que você carrega ao orar. A fé enfraquece quando o coração está sobrecarregado. E no próximo passo, você vai perceber que a forma como você pede revela muito mais do que imagina. Pedir por necessidade ou pedir por relacionamento. Existe uma diferença profunda entre pedir porque você precisa e pedir porque você confia. À primeira vista, parece a mesma coisa, mas espiritualmente não é. Quando você pede apenas por necessidade, sua oração nasce da urgência. Quando você pede por relacionamento, sua oração nasce da intimidade. A necessidade faz você correr para Deus quando algo está faltando. O relacionamento faz você permanecer mesmo quando tudo está aparentemente estável. A necessidade olha para o problema. O relacionamento olha para quem Deus é. Muitas vezes você só percebe o quanto depende de Deus quando algo sai do controle. A doença aparece, a porta se fecha, a ansiedade cresce, e então você ora com intensidade. Isso não está errado. Deus não rejeita orações feitas em meio à dor. Mas se sua fé funciona apenas em emergências, ela se torna instável. O que Jesus ensinou não foi apenas a pedir, mas a permanecer. Em João, capítulo 15, verso 4, está escrito: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecer não é buscar Deus apenas quando precisa, é viver conectado, consciente da presença, dependente mesmo nos dias tranquilos. Quando você pede apenas por necessidade, há o risco de transformar Deus em solução temporária. Quando você pede por relacionamento, você entende que a maior resposta não é a circunstância mudar, mas sua comunhão se aprofundar. Isso muda completamente a forma como você ora. Espírito Santo, restaura minha fé. Se for apenas por necessidade, você está dizendo: restaura, para que eu me sinta melhor, para que as coisas melhorem, para que a dor passe. Mas quando é por relacionamento, você está dizendo: restaura, porque eu quero estar perto de ti, porque sem tua presença nada faz sentido. Percebe a diferença? Uma oração busca alívio, a outra busca proximidade. E é na proximidade que o alívio verdadeiro acontece. Muitos se frustram porque pedem resultados rápidos, mas não cultivam intimidade contínua. A fé então oscila conforme as respostas chegam ou demoram. Mas quando o relacionamento é a base, a fé se mantém mesmo em silêncio. Pedir por relacionamento significa confiar que o Espírito Santo sabe o que você precisa antes mesmo de você entender. Significa aceitar que algumas respostas vêm na forma de transformação interna e não de mudança externa. Significa acreditar que Deus está trabalhando mesmo quando não há sinais visíveis. Talvez sua fé tenha se tornado sussurro porque sua oração ficou limitada à necessidade imediata. Talvez o Espírito Santo esteja chamando você para um nível mais profundo, onde pedir não é apenas solicitar, mas se posicionar como filho. Filhos não pedem apenas quando estão em crise. Filhos confiam.
Filhos sabem que são ouvidos. Filhos permanecem. Quando você se aproxima de Deus com essa postura, algo se fortalece dentro de você. A fé deixa de depender de circunstâncias favoráveis. Ela passa a se apoiar na fidelidade de Deus. E aqui está um ponto decisivo. Se sua fé está fraca, talvez não seja porque Deus deixou de agir, mas porque você precisa redescobrir o valor do relacionamento acima do resultado. O Espírito Santo não quer apenas resolver um problema seu. Ele quer habitar, conduzir, moldar, proteger seu coração continuamente. E no próximo passo você vai entender que o silêncio de Deus não é rejeição, mas processo. O silêncio que prova, não rejeita. Poucas coisas testam tanto a fé quanto o silêncio. Você ora, espera, confia, mas os dias passam e nada muda visivelmente. Nenhuma resposta clara, nenhum sinal extraordinário. Apenas continuidade da rotina e a sensação de que o céu está quieto. É nesse momento que muitos começam a interpretar errado. Pensam que o silêncio é indiferença, que a ausência de resposta imediata é ausência de cuidado, que se Deus realmente estivesse ouvindo, algo já teria acontecido. Mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é estratégico. Em Hebreus, capítulo 11, verso 1, está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Se tudo fosse imediato e visível, não haveria espaço para a fé amadurecer. O silêncio cria profundidade. Ele obriga você a decidir se sua confiança está nas evidências ou no caráter de Deus. Quando Deus fala rapidamente, você se alegra. Quando ele silencia, você cresce. O problema é que o coração humano associa silêncio a abandono. Nós aprendemos nas relações humanas que quando alguém não responde, talvez não se importe. Mas Deus não funciona segundo os padrões emocionais humanos. O silêncio dele não é falta de interesse, é ferramenta de formação. Durante o silêncio, algo invisível está sendo estruturado dentro de você. Sua dependência é ajustada, sua motivação é purificada, sua expectativa é alinhada. Você começa a perceber que fé não é sentir presença o tempo todo, mas confiar mesmo quando não sente nada. Muitos desistem exatamente nesse ponto. Não porque deixaram de crer totalmente, mas porque não suportaram a fase em que não havia confirmação imediata. E é justamente aí que o Espírito Santo trabalha com mais profundidade. O silêncio revela o que realmente sustenta a sua fé. Se ela depende apenas de respostas rápidas, ela é frágil. Se ela se mantém mesmo na ausência de sinais, ela se torna firme. Talvez você esteja vivendo esse período agora, orando por restauração, pedindo que o Espírito Santo reacenda sua fé, mas ainda não sente mudança. Isso não significa que nada está acontecendo, significa que o processo está acontecendo dentro, antes de aparecer fora. Deus nunca ignora um coração sincero, mas ele também não responde apenas para aliviar a ansiedade, ele responde no tempo que produz maturidade. O silêncio ensina paciência, ensina perseverança, ensina que fé não é troca, é confiança. E quando você atravessa esse período sem desistir, sua fé deixa de ser emocional e começa a se tornar estruturada. O Espírito Santo usa o silêncio para ensinar você a descansar, para mostrar que sua segurança não está na velocidade da resposta, mas na fidelidade do Pai. Se você aprender a permanecer durante o silêncio, sua fé não será mais abalada com facilidade, porque você terá entendido que a ausência de ruído não é a ausência de Deus. E no próximo passo você vai perceber que, mesmo quando o coração oscila, o Espírito mantém a verdade viva dentro de você. Quando o coração esquece o que o Espírito já sabe. Existe um conflito silencioso que acontece dentro de você. Sua mente conhece as promessas. Você já leu as Escrituras, já ouviu mensagens, já experimentou momentos reais com Deus. Mas ainda assim, há dias em que o coração parece esquecer tudo isso. A verdade continua sendo verdade, mas sua emoção não acompanha. Você sabe que Deus é fiel, mas sente insegurança. Sabe que Ele cuida, mas se preocupa como se estivesse sozinho. Sabe que o Espírito Santo habita em você, mas age como se estivesse desprotegido. Essa tensão não significa que você perdeu a fé. Significa que sua emoção está desalinhada daquilo que seu espírito já conhece. O coração humano é instável. Ele reage ao que vê, ao que sente, ao que teme. Por isso Provérbios, capítulo 4, verso 23, declara que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é ignorar emoções, é não permitir que elas governem sua fé. Quando o coração começa a esquecer, ele reinterpreta a realidade. Um atraso vira abandono, um desafio vira punição, uma espera vira rejeição. O problema não está na circunstância em si, mas na narrativa interna que você começa a construir. É aqui que o Espírito Santo age como guardião da verdade. Ele não apenas consola, ele relembra.
Ele traz à memória aquilo que sustenta. Ele fortalece convicções que a emoção tenta enfraquecer. Ele mantém viva dentro de você a certeza de que Deus continua sendo quem sempre foi, mesmo quando sua percepção oscila. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Não é que você deixou de crer. É que o coração ficou cansado de esperar. Não é que você duvide totalmente. É que as experiências recentes fizeram você questionar silenciosamente. Mas há algo importante que você precisa entender. O que você sente hoje não redefine quem Deus é. A instabilidade do seu coração não altera a fidelidade do Senhor. O Espírito Santo continua operando mesmo quando você está confuso. Muitas vezes, a restauração da fé começa quando você para de lutar contra as suas emoções e começa a submetê-las à verdade. Não se trata de negar o que sente, mas de decidir não deixar que o sentimento seja a autoridade final. Quando você ora, Espírito Santo, restaura minha fé, você está pedindo que ele alinhe novamente seu coração àquilo que seu espírito já sabe. Você está dizendo, eu sei que Deus é fiel, mas preciso sentir essa segurança novamente. Preciso que minha emoção volte a concordar com a verdade. E isso acontece aos poucos. O Espírito não impõe, ele ajusta, ele corrige pensamentos distorcidos, ele expõe mentiras internas que você começou a aceitar sem perceber. Ele reconstrói confiança de dentro para fora. O coração pode esquecer momentaneamente, mas o Espírito não esquece. Ele conhece a promessa, ele conhece o propósito, ele conhece o plano. E quando você permite que ele governe sua perspectiva, a confusão começa a perder força. A fé madura não é ausência de emoção instável. É decisão contínua de confiar mesmo quando o coração vacila. E no próximo passo você vai perceber que existe uma batalha silenciosa acontecendo pela sua sensibilidade espiritual. A batalha sutil. Pela sua sensibilidade espiritual. Existe uma guerra que não faz barulho, mas causa impacto profundo. Não é uma batalha visível, não envolve confrontos externos, mas acontece todos os dias dentro de você. É a disputa pela sua sensibilidade espiritual, pela sua capacidade de perceber a presença de Deus, pela sua atenção ao que o Espírito Santo está falando. A fé não se perde apenas por grandes erros. Muitas vezes ela se enfraquece por excesso de distração. Sua mente fica cheia, seu dia fica acelerado, seus pensamentos ficam fragmentados e, pouco a pouco, aquilo que antes era prioridade começa a competir com tudo ao redor. Você ainda crê, mas já não escuta com a mesma clareza. Ainda ora, mas já não percebe a mesma direção. Ainda lê a palavra, mas já não sente a mesma profundidade. Não porque Deus se afastou, mas porque sua atenção foi capturada por outras vozes. Vivemos cercados por estímulos, notícias, comparações, pressões, responsabilidades, preocupações constantes. Tudo isso consome energia mental e emocional. E quando sua mente está saturada, sua sensibilidade espiritual começa a diminuir. O Espírito Santo fala, mas você está distraído. Ele orienta, mas sua ansiedade fala mais alto. Ele alerta, mas sua pressa ignora. Não é rebeldia consciente, é sobrecarga acumulada. Em Gálatas capítulo 5, verso 25, está escrito que, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito não é apenas acreditar em Deus, é manter sintonia, é cultivar a atenção, é viver consciente da presença. Quando sua sensibilidade diminui, você começa a tomar decisões baseadas apenas na lógica ou na emoção. Começa a agir sem consultar, começa a reagir sem discernir. E lentamente, o coração se torna menos sensível à correção, menos atento à direção, menos impactado pela verdade. A restauração da fé passa pela restauração da sensibilidade, porque fé não é apenas convicção mental, é percepção espiritual, é reconhecer quando o Espírito traz paz, é perceber quando ele incomoda, é identificar quando ele chama você para um nível mais profundo. Talvez sua fé tenha se tornado sussurro porque sua atenção foi sequestrada por ruídos constantes. Talvez o Espírito Santo esteja esperando você desacelerar para que ele possa falar com clareza novamente. A sensibilidade não volta com esforço intenso, ela volta com intenção, com escolha consciente de reduzir o que distrai e ampliar o que aproxima, com decisão de valorizar momentos de silêncio real, com disposição de ouvir antes de agir. O Espírito Santo não compete com o barulho, ele se manifesta na disponibilidade. Quando você cria espaço interno, ele ocupa. Quando você silencia outras vozes, a voz dele se torna evidente. Se você deseja que sua fé volte a ser fogo, precisa proteger sua sensibilidade espiritual, porque é nela que a presença é percebida, é nela que a direção é entendida, é nela que o coração se mantém alinhado, e no próximo passo, você vai encarar algo que muitos evitam admitir: a decepção silenciosa com Deus. Fé. Depois da decepção com Deus, existe uma dor que poucos têm coragem de admitir.
Não é apenas decepção com pessoas, não é apenas frustração com circunstâncias. É aquela sensação silenciosa de que Deus poderia ter feito diferente. Você orou com sinceridade, você confiou, você esperou, e a resposta não veio como imaginava. Você não fala isso em voz alta porque parece errado, parece falta de fé, parece desrespeito. Então você guarda, continua indo à igreja, continua dizendo que Deus é bom, mas dentro de você existe uma pergunta não resolvida. Por que não aconteceu? Por que demorou tanto? Por que comigo? Essa decepção não significa que você deixou de amar a Deus. Significa que suas expectativas estavam profundamente conectadas ao resultado. E quando o resultado não correspondeu ao que você esperava, algo dentro de você se retraiu. O problema não está em sentir essa frustração. O problema está em permitir que ela redefina quem Deus é na sua percepção. Quando você não entende os caminhos dele, corre o risco de concluir que ele não se importa. Mas Isaías, capítulo 55, versos 8 a 9, declara que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos os caminhos dele. Deus nunca prometeu agir segundo o nosso cronograma. Ele prometeu agir segundo o seu propósito. E propósito nem sempre coincide com expectativa. Talvez você tenha pedido cura e recebeu o processo. Talvez tenha pedido solução imediata e recebeu fortalecimento interno. Talvez tenha pedido que o problema fosse removido e recebeu capacidade para enfrentá-lo. A decepção nasce quando a imagem que você criou sobre a resposta de Deus não se concretiza. E se você não tratar essa frustração, sua fé começa a se proteger. Você passa a orar com menos expectativa para não se decepcionar novamente. Passa a pedir com menos intensidade para não sentir novamente aquela sensação de silêncio. Mas essa proteção emocional enfraquece sua confiança. Ela cria uma distância sutil entre você e Deus. Não é afastamento declarado, é cautela interna. O Espírito Santo não ignora essa dor. Ele não se ofende com sua honestidade. Ele quer tratar exatamente esse ponto. Porque enquanto houver decepção não resolvida, sua fé continuará oscilando. Restauração de fé não é apenas reacender entusiasmo espiritual, é curar feridas emocionais ligadas à sua experiência com Deus. É permitir que o Espírito revele que, mesmo quando você não entendeu, ele nunca perdeu o controle. Deus não falhou com você. Ele conduziu você por um caminho que talvez você ainda não compreenda totalmente. E maturidade espiritual é confiar mesmo quando a explicação não vem imediatamente. Se você quiser que sua fé volte a ser firme, precisa liberar essa decepção. Precisa dizer com sinceridade: Senhor, eu não entendi, mas escolho confiar. Espírito Santo, cura essa frustração dentro de mim. Porque fé depois da decepção pode se tornar ainda mais forte. Não é uma fé ingênua. É uma fé amadurecida. Não é baseada apenas em expectativas. É baseada em convicção. E no próximo passo, você vai entender como o Espírito Santo atua como guardião do seu mundo interior. O Espírito Santo como guardião do seu mundo interior. Existe um lugar dentro de você que ninguém vê. Não é o que você mostra nas redes sociais. Não é o que você fala publicamente. É o seu mundo interior. Seus pensamentos recorrentes. Seus medos escondidos. Suas interpretações silenciosas da realidade. É ali que sua fé é fortalecida ou enfraquecida. Muitas vezes, você se preocupa com ataques externos, com problemas visíveis, com situações que estão fora do seu controle. Mas a maior batalha acontece dentro. É no interior que as dúvidas se formam. É ali que a esperança pode ser corroída lentamente. É ali que pensamentos distorcidos começam a ganhar espaço. O Espírito Santo não atua apenas nas circunstâncias externas. Ele atua no território mais sensível, sua mente e seu coração. Ele guarda aquilo que, se não for protegido, compromete toda a sua caminhada espiritual. Quando você começa a pensar repetidamente que não é ouvido, que não é capaz, que Deus se esqueceu de você, essas ideias vão criando raízes e, se não forem confrontadas, passam a moldar sua postura diante da vida. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, está escrito que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que nem todo pensamento merece permanecer, nem toda interpretação é verdade, nem toda conclusão que sua mente tira está alinhada com a realidade espiritual. O Espírito Santo age como um filtro. Ele confronta mentiras internas. Ele traz clareza quando você começa a distorcer fatos. Ele interrompe narrativas negativas que você repete para si mesmo. Mas há uma condição. Você precisa permitir. Porque Deus não invade sua mente à força. Ele orienta, ele alerta, ele incomoda. Mas se você insiste em alimentar pensamentos que enfraquecem sua fé, você bloqueia essa proteção. Guardar o coração não é apenas evitar atitudes erradas. É vigiar o que você permite crescer dentro de você. É perceber quando o medo começa a dominar suas decisões. É identificar
quando a insegurança começa a substituir a confiança. O Espírito Santo protege sua fé ao renovar sua mente. Ele lembra quem Deus é quando você começa a esquecer. Ele reafirma promessas quando sua emoção oscila. Ele traz equilíbrio quando o excesso de preocupação tenta dominar. Talvez você esteja pedindo que Deus mude situações externas, enquanto o Espírito Santo está focado em reorganizar seu interior. Porque quando seu interior está alinhado, as circunstâncias perdem o poder de definir sua estabilidade. Se sua fé está fraca, observe seus pensamentos. Observe o diálogo interno que você mantém. Muitas vezes, a restauração começa quando você interrompe padrões mentais que estavam corroendo sua confiança. O Espírito Santo não quer apenas consolar você. Ele quer fortalecer sua estrutura interna. Quer tornar sua mente um lugar de verdade. Quer transformar seu coração em território protegido. Quando ele guarda seu mundo interior, sua fé deixa de ser facilmente abalada. Porque o que sustenta você não é mais apenas o que acontece fora, mas o que está estabelecido dentro. E no próximo passo você vai perceber que existe um cansaço que não é físico, mas espiritual, e que precisa ser tratado com cuidado. Quando o seu coração fica espiritualmente cansado. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma. Você continua funcionando, continua cumprindo responsabilidades, continua sorrindo quando precisa. Mas por dentro há uma exaustão que não é física. É espiritual. Não é pecado evidente. Não é rebeldia. É desgaste acumulado. São batalhas longas demais, são orações repetidas sem resposta visível. São responsabilidades que exigem força constante. E aos poucos, seu interior começa a sentir o peso. O problema do cansaço espiritual é que ele não faz barulho imediato. Ele começa como uma pequena perda de entusiasmo. Depois vira dificuldade de concentração na oração. Depois se transforma em sensação de distância na presença de Deus. Você ainda acredita, ainda deseja permanecer firme, mas sente que está tentando sustentar algo com pouca energia, e quando o coração fica espiritualmente cansado, ele começa a operar no modo automático. A fé deixa de ser viva e passa a ser obrigação. A leitura da palavra vira tarefa. A oração vira repetição, a comunhão vira rotina. Jesus declarou em Mateus capítulo 11, verso 28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não chamou apenas pecadores arrependidos. Chamou cansados. Chamou sobrecarregados. Chamou aqueles que já estavam tentando sustentar tudo sozinhos. O erro é pensar que você precisa recuperar força antes de se aproximar de Deus, como se precisasse melhorar para então voltar com intensidade. Mas a restauração começa exatamente quando você admite que não está conseguindo sustentar sozinho. Cansaço espiritual não se resolve com mais esforço. Resolve-se com entrega. Não é sobre produzir mais disciplina, é sobre reconhecer limites, é sobre permitir que o Espírito Santo renove aquilo que você não consegue reacender por vontade própria. Em Isaías capítulo 40, verso 31, está escrito que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovar não é criar força do nada, é receber. É permitir que Deus transfira vigor para aquilo que estava enfraquecido. Talvez sua fé esteja fraca não porque você deixou de crer, mas porque você tentou sustentar sua caminhada apenas com determinação humana. E fé não sobrevive só de determinação. Ela precisa de renovação espiritual constante. O Espírito Santo atua nesse ponto. Ele não acusa você por estar cansado. Ele convida você ao descanso verdadeiro. Ele restaura sua energia interior. Ele traz novo fôlego para continuar. Mas descanso espiritual não significa abandonar responsabilidade, significa reorganizar prioridades. Significa parar de carregar pesos que Deus nunca pediu para você sustentar. Se você sente que sua fé virou peso em vez de leveza, talvez seja a hora de parar de tentar provar força e começar a buscar renovação. Porque fé restaurada não nasce de esforço excessivo, nasce de dependência sincera. E no próximo passo você vai entender a diferença entre uma fé guiada pela emoção e uma fé enraizada na verdade. A diferença entre fé emocional e fé enraizada. Existe uma fé que depende do que você sente, e existe uma fé que permanece mesmo quando você não sente nada. A primeira é intensa, mas instável. A segunda é silenciosa, mas firme. A fé emocional cresce quando tudo está bem. Ela se fortalece quando você percebe respostas rápidas. Ela se anima quando a presença é perceptível, quando a oração traz lágrimas, quando a música toca fundo. Mas ela também enfraquece quando o ambiente muda, quando as circunstâncias apertam, quando a emoção não acompanha. Já a fé enraizada não depende do clima espiritual do momento. Ela não exige sensação constante para permanecer firme. Ela se apoia na verdade, não na experiência. Ela confia no caráter de Deus, mesmo quando o sentimento oscila. O problema
é que muitos confundem intensidade emocional com maturidade espiritual. Pensam que quanto mais sentem, mais fortes estão. Mas sentir muito não significa estar enraizado. Significa apenas estar sensibilizado. Em Colossenses capítulo 2, verso 7, está escrito para estarmos enraizados e edificados em Cristo, confirmados na fé. Enraizado é algo que não se move facilmente. É algo que permanece mesmo quando o vento sopra forte. Se sua fé depende apenas do que você sente, ela oscilará conforme seus dias forem bons ou difíceis. Se depende apenas de experiências emocionais, ela enfraquecerá quando essas experiências diminuírem. A fé enraizada, por outro lado, continua mesmo no silêncio. Continua mesmo na espera. Continua mesmo quando não há sinais visíveis. Talvez sua fé tenha se tornado sussurro porque você estava sustentando mais emoção do que convicção. Talvez o Espírito Santo esteja conduzindo você para um nível mais profundo, onde fé não é baseada apenas em momentos marcantes, mas em decisões constantes. Isso não significa eliminar emoção. Significa não permitir que ela governe. Emoção é parte da jornada, mas não pode ser o fundamento. Quando você pede ao Espírito Santo que restaure sua fé, talvez ele não traga apenas sensações intensas. Talvez ele esteja fortalecendo raízes, talvez esteja construindo estrutura, talvez esteja tornando sua confiança menos dependente de estímulos externos. Fé enraizada suporta demora, suporta silêncio, suporta desafios, porque ela está fixada na verdade de quem Deus é, não apenas no que Ele faz. Se você quer que sua fé volte a ser fogo, ela precisa primeiro ser raiz, porque fogo sem raiz se apaga rápido. Raiz sem fogo permanece viva mesmo no inverno. E no próximo passo você vai perceber que oração verdadeira não transforma apenas circunstâncias, mas transforma quem está orando. A oração que transforma quem ora. Você pode passar anos orando, esperando que Deus mude as circunstâncias, e ainda assim não perceber que a primeira transformação sempre acontece dentro de você. Orar não é apenas solicitar intervenção divina no que está fora. É permitir que o Espírito Santo reorganize o que está dentro. Muitas vezes você entra em oração focado no problema. Fala sobre a dificuldade, descreve o que precisa mudar, apresenta suas urgências. Isso é legítimo. Mas enquanto você fala, algo silencioso começa a acontecer. Sua perspectiva é ajustada. Seu interior começa a ser trabalhado. Seu coração começa a ser alinhado. A oração verdadeira não é apenas comunicação, é exposição. Quando você ora com sinceridade, você se coloca diante da verdade. E diante da verdade, máscaras caem. Orgulho é confrontado. Medo é revelado. Controle é questionado. Em Tiago capítulo 5, verso 16, está escrito que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esses efeitos não se limitam ao ambiente externo. Eles alcançam o interior de quem ora. Porque Deus não está interessado apenas em resolver um cenário. Ele está interessado em formar caráter. Talvez você esteja pedindo que o Espírito Santo restaure sua fé, esperando sentir algo diferente imediatamente. Mas talvez ele esteja trabalhando sua perseverança. Talvez esteja fortalecendo sua dependência. Talvez esteja moldando sua confiança para que ela não seja frágil diante do próximo desafio. A oração não é ferramenta para convencer Deus a agir. É processo que permite que Deus molde você. E isso muda tudo. Quando você ora dizendo, Espírito Santo, guarda meu coração, você está pedindo proteção não apenas contra ataques externos, mas contra reações internas desordenadas. Está pedindo equilíbrio quando a emoção tenta dominar. Está pedindo clareza quando a mente tenta distorcer. E cada vez que você ora com honestidade, algo se ajusta. Mesmo que a situação externa continue igual por um tempo, você começa a responder de maneira diferente. Começa a ter mais calma onde antes havia ansiedade. Mais confiança onde antes havia insegurança. Isso é transformação. O problema é que muitos desistem da oração porque não veem mudança imediata nas circunstâncias. Mas se prestassem atenção, perceberiam que já não estão reagindo como antes, já não estão desesperando como antes, já não estão se sentindo tão perdidos quanto antes. A oração constante cria estabilidade interna, ela constrói resistência espiritual, ela fortalece raízes invisíveis que sustentam você quando o vento sopra forte. Talvez a restauração da sua fé não comece com um grande milagre visível. Talvez comece com pequenas mudanças internas que você quase não percebe. Uma nova disposição, uma nova serenidade, uma nova capacidade de esperar. Quando você entende que oração transforma primeiro quem ora, sua motivação muda. Você deixa de buscar apenas soluções externas e passa a valorizar o processo interno. E no próximo passo, você vai perceber que guardar o coração exige vigilância em um mundo que nunca silencia. Guardar o coração em um mundo que nunca silencia. Você acorda e já existe barulho. Mensagens, notícias, comparações, opiniões, cobranças.
Antes mesmo de falar com Deus, sua mente já foi invadida por dezenas de estímulos, e quando o dia termina, seu interior está cheio de ruídos que nem sempre percebeu conscientemente. Guardar o coração hoje exige mais intenção do que nunca. Não porque Deus esteja distante, mas porque as distrações se multiplicaram. A mente fica acelerada, o pensamento fica fragmentado, e aquilo que deveria ser prioridade começa a competir com tudo ao redor. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Não é apenas um conselho antigo, é uma ordem espiritual atual. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o coração estiver contaminado por medo constante, sua visão se torna negativa. Se estiver alimentado por comparação, sua identidade se enfraquece. Se estiver saturado de ansiedade, sua fé começa a vacilar. O mundo moderno estimula pressa, desempenho e comparação. Mas a presença de Deus exige atenção, quietude e intenção. Não é possível manter sensibilidade espiritual se sua mente está sempre ocupada com o que é urgente e raramente com o que é eterno. Guardar o coração não é se isolar da realidade. É filtrar o que entra. É decidir que nem toda informação precisa ocupar espaço interno. É escolher que nem toda opinião merece influência emocional. É reconhecer quando algo começa a roubar sua paz antes mesmo de perceber. O Espírito Santo age como guardião, mas ele não substitui sua responsabilidade de vigilância. Ele alerta quando algo começa a desestabilizar você. Ele traz desconforto quando você insiste em permanecer em ambientes que enfraquecem sua fé. Ele sussurra quando uma decisão está desalinhada. Mas se você ignora esses sinais repetidamente, sua sensibilidade diminui. E quando a sensibilidade diminui, o coração se torna vulnerável. Talvez você esteja pedindo restauração de fé, mas continua alimentando pensamentos que drenam confiança. Talvez esteja pedindo que Deus guarde seu coração, mas não está atento ao que permite entrar. Guardar o coração exige disciplina interna, exige tempo intencional com Deus, exige momentos reais de silêncio, exige pausa consciente para reorganizar pensamentos. Em Filipenses capítulo 4, verso 7, está escrito que a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não é automática. Ela se manifesta quando você decide alinhar seus pensamentos à verdade. Se você quer que sua fé volte a ser firme, precisa proteger sua fonte interna, porque o que ocupa sua mente molda sua confiança. O que domina seus pensamentos influencia sua esperança. O mundo continuará barulhento, mas você pode escolher viver guardado. Pode escolher reduzir ruídos que enfraquecem. Pode escolher priorizar o que fortalece. E no próximo passo você vai entender que restauração verdadeira não acontece na superfície, mas no retorno à intimidade que um dia foi natural. O retorno à intimidade sagrada. Talvez a sua fé não precise de algo novo, talvez precise de algo antigo, não uma experiência inédita, mas um retorno, um reencontro com aquela intimidade que um dia foi simples, natural, verdadeira. Houve um tempo em que falar com Deus era leve, não havia tanta análise, tanta cobrança, tanta preocupação com o resultado. Você falava porque confiava. Você buscava porque sentia necessidade real da presença. Não era sobre performance espiritual, era sobre relacionamento. Com o passar do tempo, a fé pode se tornar técnica. Você aprende termos, aprende estruturas, aprende como orar corretamente. Mas, sem perceber, perde a espontaneidade. A oração vira discurso. A leitura vira obrigação. A presença vira hábito. Intimidade não se sustenta apenas com conhecimento. Sustenta-se com proximidade constante. E proximidade exige vulnerabilidade. O Espírito Santo não deseja apenas que você cumpra práticas espirituais. Ele deseja que você volte a falar com Deus como filho. Que volte a se abrir sem formalidade excessiva. Que volte a reconhecer dependência sem constrangimento. Em Jeremias capítulo 29, verso 13, está escrito que buscarão ao Senhor e o acharão quando o buscarem de todo o coração. Não é intensidade momentânea, é inteireza, é presença real, é sinceridade sem máscaras. Talvez sua fé tenha se enfraquecido porque a intimidade foi substituída por rotina. Talvez você esteja cumprindo práticas, mas não esteja desfrutando a presença. O retorno à intimidade não exige perfeição, exige decisão. Decisão de parar de fingir força, decisão de admitir necessidade, decisão de priorizar tempo real com Deus acima de distrações. Intimidade restaura porque ela reorganiza prioridades. Quando você volta a estar perto, muitas dúvidas perdem força, muitas ansiedades diminuem. Muitas inseguranças se dissolvem. A presença de Deus não é complexa. Nós é que complicamos. Queremos métodos avançados quando o que precisamos é sinceridade simples. Queremos experiências extraordinárias quando o que nos sustenta é constância silenciosa. Se você deseja que o Espírito Santo restaure sua fé, comece voltando ao básico.
não como regressão, mas como fundamento. Volte a falar com Deus sem roteiros rígidos. Volte a ouvir sem pressa. Volte a buscar sem exigência imediata de resposta. Porque intimidade não se constrói com pressa. Se constrói com presença. E no próximo passo você vai perceber que existe um momento decisivo em que a entrega completa redefine tudo. O momento da entrega, que restaura tudo. Há um ponto na caminhada espiritual em que você percebe que tentar controlar não está funcionando. Você orou, analisou, tentou entender, tentou organizar suas emoções, tentou fortalecer sua fé pela própria força. E mesmo assim, algo continua desalinhado. É nesse momento que surge a decisão mais importante: entregar de verdade. A entrega não é desistência, não é abandonar responsabilidades, não é deixar de agir. A entrega é reconhecer limites, é admitir que sua perspectiva é parcial, é aceitar que você não consegue sustentar tudo sozinho. Enquanto você tenta manter controle absoluto, sua ansiedade permanece ativa, seu coração continua em alerta, sua fé continua condicionada a resultados. Mas quando você decide entregar, algo se reorganiza dentro de você. Em Lucas capítulo 22, verso 42, Jesus declarou: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Essa frase não foi dita em conforto, foi dita em tensão, foi dita em um momento de pressão intensa. E mesmo assim, houve entrega. Entrega verdadeira não acontece quando tudo está favorável. Acontece quando você escolhe confiar mesmo diante da incerteza. Talvez você esteja pedindo restauração da fé, mas ainda esteja segurando áreas específicas da sua vida com força excessiva. Talvez esteja dizendo que confia, mas internamente ainda exige que as coisas aconteçam do seu jeito. A restauração começa quando você solta, quando você para de tentar negociar com Deus, quando você para de condicionar sua confiança à resposta desejada. Entrega é declarar: Espírito Santo, eu não entendo tudo, mas escolho confiar. Eu não controlo tudo, mas escolho descansar. Eu não vejo o caminho completo, mas escolho permanecer. Esse tipo de postura libera peso, libera ansiedade, libera tensão, porque você deixa de carregar aquilo que não foi feito para você sustentar. O Espírito Santo trabalha com liberdade. Quando você entrega, ele ajusta. Quando você solta, ele organiza. Quando você confia, ele fortalece. Talvez sua fé precise menos de estímulo e mais de rendição, menos de explicação e mais de confiança. Porque enquanto você estiver tentando manter controle absoluto, sua fé continuará frágil. Entrega não significa ausência de dor. Significa decisão de não permitir que a dor governe. Não significa que você não sentirá medo. Significa que o medo não será a autoridade final. Quando você entrega, sua fé deixa de depender do cenário externo e passa a se apoiar na soberania de Deus. E agora você está pronto para compreender o que realmente significa pedir e observar o que o céu reconstrói. Peça e observe o que o céu reconstrói. Agora você entende que pedir não é repetir palavras, não é insistir mecanicamente, não é pressionar Deus a agir segundo sua urgência. Pedir é posicionar o coração, é se colocar diante do Pai com confiança renovada, com entrega verdadeira, com intimidade restaurada. Quando Jesus declarou em Mateus capítulo 7, verso 7, que quem pede recebe, ele não estava oferecendo uma fórmula, estava revelando um princípio de relacionamento. O receber não está limitado ao que você imaginava. Está ligado ao que Deus sabe que você precisa. Talvez você tenha começado essa jornada querendo apenas sentir algo diferente, mas percebeu que restauração não é superficial, ela acontece em camadas. O Espírito Santo não apenas reacende emoção, ele reconstrói a estrutura, ele reorganiza pensamentos, ele fortalece raízes, ele cura decepções, ele devolve sensibilidade, ele renova força. Quando você pede com sinceridade, algo começa a ser reconstruído. Talvez não imediatamente no cenário externo, mas profundamente no interior. Sua perspectiva muda, sua confiança se estabiliza, seu coração se alinha novamente à presença de Deus. Você deixa de orar apenas por resultados e passa a buscar relacionamento. Deixa de exigir explicações e passa a confiar no caráter. Deixa de tentar sustentar sozinho e passa a depender do Espírito. E quando o interior é reconstruído, o exterior perde poder de desestabilizar. Porque agora sua fé não depende de circunstância favorável, depende da fidelidade do Senhor. Peça restauração e observe o Espírito renovar sua mente. Peça proteção e observe sua paz permanecer mesmo em meio ao ruído. Peça direção e observe decisões se tornarem mais claras. Peça proximidade e observe seu coração voltar a sentir leveza. O céu não ignora um coração sincero. O Espírito Santo não se afasta de quem busca com verdade. Deus não rejeita quem se aproxima com humildade. Se algo dentro de você foi tocado hoje, não ignore.
Não deixe essa decisão esfriar. Declare em oração pessoal: Espírito Santo, restaura minha fé e guarda meu coração na presença de Deus. Repita isso até que se torne convicção. Permaneça buscando, permaneça pedindo, permaneça confiando e observe, dia após dia, o que o céu começa a reconstruir dentro de você. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: Espírito Santo, restaura minha fé. Que essa seja a sua declaração pública de confiança. E permaneça conectado para continuar fortalecendo seu relacionamento com Deus.